Olá, como você está? Tudo bem? Aqui fala o Nestor, eu sou analista comportamental e corporal, treinado, autorizado e habilitado pelo Instituto O Corpo Explica para fazer uma leitura corporal, identificar certinho como funciona a sua mente. O formato corporal do seu corpo, né, revela certinho como funciona a sua mente. Então é muito interessante que toda pessoa tem um perfil emocional e, de verdade, cada pessoa tem um piloto automático que acaba repetindo o comportamento de forma consciente ou inconsciente. Muita gente repete aquilo que é conhecido. E a gente, num conteúdo anterior, se você não viu a gravação anterior, você tem que assistir a gravação da anterior, porque a gente falou sobre um negócio que é uma doença silenciosa que todo mundo tem e às vezes essa pessoa não percebe que tem, que é justamente a dependência emocional, que é um distúrbio de prioridades. A gente prioriza outras pessoas, a gente prioriza a expectativa, a intenção de outras pessoas de forma silenciosa. Sem perceber, eu posso estar priorizando a opinião do meu pai, a opinião da minha mãe, a opinião da minha tia, a opinião de aquela pessoa que me criou, entende? E tem 5 tipos, 5 perfis de dependência emocional, e hoje eu vou falar sobre um deles, o perfil cuidador. Vamos iniciar a aula aqui. Vai lembrando que você pode fazer pausas para refletir, para pensar, para colocar a mão no coração e falar: será que foi o meu caso? Será que é por isso que eu tenho esse tipo de conflito? Será que por isso que eu tô com esse problema financeiro? Esse problema familiar? Será que eu estou gastando minha energia, minha força, minha capacidade em mim ou em outra pessoa? Vamos iniciar? Então, vamos compartilhar o conteúdo aqui que a gente preparou para você. Sim? Vai fazendo pausa, vai escrevendo aí os conselhos que a gente vai passando para você, tá? Então, vamos iniciar falando sobre o perfil cuidador. Sim? O perfil cuidador é justamente o lema do perfil cuidador é: quem ama, cuida. Quem ama, cuida. O perfil cuidador iniciou ou apareceu lá na infância. Ele é devoto ao bem-estar dos outros, assumindo responsabilidade que não são deles, assumindo dívidas financeiras que não são dele, ou até mesmo virando babá das pessoas. Sim? O perfil cuidador se sente responsável pelo cuidado de alguém. Lá na infância, incentivaram ele a cuidar do irmão, do avô que estava doente, da tia, do pai, da mãe, entende? Para ele ser amado, ou para ele ser reconhecido nesse mundo, ele tem que cuidar, ele tem que cuidar. Muitas vezes se ocupa demais nos problemas dos outros, para quê? Para não ter que pensar nos seus próprios problemas e não ter que encarar de frente esse buraco no peito, esse vazio que ele carrega. É muito importante que você reflita. A vida do cuidador é acolhendo a todos, mas menos para mim. Tem sempre para outras pessoas, mas para mim não tem. Acreditam que é delas a responsabilidade por tudo e por todos ficarem bem. Sim, a pessoa, o perfil cuidador, infelizmente, sempre está pendente do cuidado dos outros. E uma evidência que você pode ser o perfil cuidador é justamente quando alguém vem pedir alguma coisa para você e você tem dificuldade de falar não, não quero fazer. Não, não posso fazer. Pode ser que para um desconhecido é fácil falar não. Agora, quando vem sua mãe e fala, filha, filho, faz para mim, e a gente não quer fazer, mas a gente dá esse suspiro e fala, tá bom, mãe. Se você é dessas pessoas, com certeza você é perfil do cuidador, porque você quer falar não, mas você fala sim. E algo importante que a gente vai alinhar aqui com você, que quando você fala sim para outra pessoa, você está falando não para você. Entende? Então é muito importante que você saiba que o perfil cuidador tem dificuldade de falar não para aquela pessoa que ela ama ou que ele ama. Sim? Olha só o seguinte slide que a gente vai traçar aqui para você.
Algumas pessoas acreditam que a missão delas é cuidar dos outros, eles cuidam dos pais, dos filhos, dos irmãos, dos idosos, dos parentes, dos vizinhos e de todo mundo, até sabe de quem? Até de desconhecidos. E vou voltar aqui, para a tela principal só para te mostrar isso. Já aconteceu com você que você está num ponto de ônibus e duas pessoas desconhecidas começam a conversar sobre algum ponto comum? "Ah, está demorando o ônibus". "É verdade, está demorando". E do nada a pessoa começa a relatar a vida dela, "Sim, porque meu pai, minha mãe, minha tia, esse problema econômico, esse problema financeiro". E a outra começa a ouvir, começa a se conectar com a dor. "Poxa, eu quero te ajudar, eu quero te cuidar", e a pessoa nem se conhece, nem se conhece. Se você é daquelas pessoas que alguém vem te pedir um favor, "Ô Nestor, ô fulana, ô fulano, me dá dinheiro, porque eu estou precisando, está sendo difícil para mim", e você quer falar: "Não, não quero te dar", mas mesmo assim você fala: "Sim, eu te dou", com certeza você é o perfil cuidador. Como que é a vida do perfil cuidador? Olha só como que é a vida do perfil cuidador, eu vou compartilhar aqui com você. A vida do perfil cuidador é que elas têm é resumida em sentir-se úteis cuidando dos outros. É muito importante para ele cuidar ou para ela cuidar dos outros. Se seu marido, seu pai, sua mãe nunca conseguiram construir uma vida financeira porque sempre estavam cuidando dos outros, gente, com certeza é o perfil cuidador. Sim? E quando eu falo os outros, eu estou colocando os outros no meio, meu pai, minha avó, minha tia, algum parente também, porque pode ser que ele pega a responsabilidade da vida dos outros, do cuidado dos outros para ele. A pessoa acaba deixando suas próprias necessidades e seu desejo de lado. E é assim que o distúrbio de dependência emocional se manifesta nessas pessoas. Ela mesma se abandona, ela mesma se deixa de lado para cuidar de mais alguém. Ela mesma ou ele mesmo pega a responsabilidade que não é dele. Entende? Olha só o próximo slide. Ele é devoto à sua própria vida, ao bem-estar alheio, sim? Ouvindo aos outros, cuidando dos outros, provendo ajuda emocional, financeira e até mesmo virando babá das pessoas. Ele acredita que vai ter que fazer algo pelos outros, que só assim ele vai ter valor na vida dele, vai ter reconhecimento. Só assim ele vai poder ser feliz. Quanto mais uma pessoa tiver problemas e quanto maior seja o conflito que essa pessoa carrega, melhor para o cuidador. Sabe por quê? Porque ele vai poder ajudar, ele vai poder dedicar seu tempo, sua energia, seu recurso, e ele nunca vai ficar sozinho. Ele sempre vai estar perto de pessoas, mas infelizmente perto de pessoas que têm problemas, têm conflitos. Deu para entender? Vou voltar para a tela principal. Deu para entender? O perfil cuidador é como uma esponja que absorve os problemas dos outros, porque pode ser que ele foi treinado para ficar cuidando dos problemas dos outros. Pode ser que ele foi capacitado e treinado justamente para fazer essa mesma vida de cuidar dos outros, porque a vida não foi fácil. E eu não quero que ninguém nunca passe por aquilo que eu passei. Se eu passei por escassez, se eu passei por necessidade, se passei por uma situação difícil lá na infância, eu não quero que ninguém passe por isso. Ninguém tem que passar por isso. Então eu vou cuidar, vou ajudar, vou suprir, vou acolher. Faz sentido, gente? É muito importante que você analise se é sua situação, porque você pode estar vivendo no perfil cuidador e não percebe. Vamos ver a origem, de onde vem justamente a origem desse perfil cuidador. Sim? Aqui a gente vai falar sobre a origem do perfil cuidador. Sim? Olha só de onde vem essa origem. Esse perfil de dependência emocional se forma quando a criança recebe de forma obrigada, obrigações
e responsabilidades de cuidar de alguém ou de alguém além de si própria. Entende? Ou alguém além da sua capacidade. Se você se criou num ambiente onde te mandaram cuidar do seu priminho, da sua da sua avó porque estava doente, daquele pai porque ele estava doente, estava com problema de saúde. Se você tinha que cuidar, da sua mãe que era alcoólatra, se você tinha que cuidar de alguém sendo criança, com certeza você sofreu com esse negócio de seu perfil cuidador. Olha só o seguinte slide que a gente trouxe para aqui. Vamos colocar um exemplo. Quando seu pai deixa a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, da casa quando ele estiver trabalhando, ou de cuidar de outra criança, acaba te colocando num papel de adulto, sendo você uma criança. Se você tem a responsabilidade de dar remédio para alguém, sendo que você não é enfermeiro, você não é doutor, ou sendo que você era só uma criança, mas você tinha que limpar louça, limpar roupa, fazer trabalho de adulto sendo uma criança, você virou um babá. A- o babá do seu pai, o babá da sua mãe. Acaba fazendo o trabalho doméstico em vez de brincar e se divertir. Infelizmente, você foi forçada a pular de faces, a virar adulto rápido. E a geração anterior incentivava isso porque era muito melhor ter responsabilidade. Que meu filho tenha responsabilidade. Ele tem que entender que a vida não é fácil. Eu vou te mostrar o seguinte slide, vamos ver se foi seu caso. Outra situação é quando os pais obrigam as crianças a trabalhar desde pequeno na roça ou dentro do trabalho da família ou em outro lugar. E ela se sente responsável por sustentar a família. Sim? É muito importante que você reflita sobre isso. Sabe por que eu te falo? Vou voltar à tela principal aqui. Porque, infelizmente, se minha mãe reclamou do meu pai, se meu pai reclamou da minha mãe, se de verdade teve uma escassez financeira ou emocional, sabe o que você vai fazer como criança? Me dá que eu levo, me dá que eu pego, me dá que eu faço. Aqui estou eu, minha mãe. Eu tenho 6 anos, mas se eu posso te suprir financeiramente, já que meu pai não te supre, eu posso fazer por você porque você está reclamando tanto da vida, tá sendo tão difícil a vida que você escolheu viver, meu pai, que eu, sendo uma criança, vou fazer por você. Faz sentido, gente? Deu para entender de onde vem esse perfil de dependência emocional? Você só repete comportamento, você só repete ciclos, você só repete aquilo que já é conhecido para você, de forma consciente ou inconsciente. Tem muita gente que eu trato em sentido emocional que fala, Nestor, eu não sei por que eu faço e eu não quero fazer, eu sei que está errado, mas eu quero muito pegar a responsabilidade de outras pessoas. Agora você está entendendo o motivo. Vem lá da infância. Olha só a frase do perfil cuidador. A frase do perfil cuidador. O que falaram para o perfil cuidador. Esse menino já tem idade para pegar numa enxada. Esse menino já pode trabalhar em casa de família. Se foi esse seu caso, com certeza você sofre do perfil emocional, de dependência emocional, perfil cuidador. Olha só o seguinte slide que a gente trouxe aqui para você. Por vezes, essa criança não é obrigada pelos pais, mas ela acaba assumindo essa responsabilidade de sustento, em especial quando os pais estão tendo dificuldade financeira. Por amor aos pais, essa criança começa a trabalhar desde muito pequeno. Se pai ou mãe reclamava da vida, essa criança com certeza vai querer suprir essa responsabilidade de cuidar dos pais. Olha só que outro ambiente pode ser que você se criou e não lembra. Quando a criança presencia, quando a criança presencia brigas ou violência doméstica entre os pais e sente que precisa proteger o pai
ou precisa proteger a mãe. E nesse caso, a criança começa a querer estar no meio desse conflito para apaciguar as coisas, entende? Tenta defender um lado ou outro e sente que precisa ser forte para poder proteger a minha mãe, para poder proteger o meu pai, para que não sofra a violência, sim, para que não sofra essa violência dentro da casa. E aí, a criança tenta virar adulto rápido. Olha só o seguinte slide aqui. A criança assume o papel de cuidador, protegendo e sendo pilar da família para sustentar o ambiente, se relacionar com problemas desde criança. Tem criança que cuida do pai ou da mãe alcoólatra ou doente. Tem criança que convive com um pai ou com uma mãe que tem depressão. A criança que assume a responsabilidade ou o papel de ser o pai da família ou a mãe da família, essa criança mesmo acaba se castrando em sentido emocional, porque os pais geram esse ambiente para essa criança. Tem criança que guarda segredo dos pais. Quando ela desabafa com essa criança, quando a mãe desabafa com essa criança pega toda a toxina que o pai ou a mãe estão largando para ele nesse ambiente, ou para ela nesse ambiente. É interessante que acaba assumindo o papel de adulto essa criança, entende? Acaba, infelizmente, essa criança acaba sendo o psicólogo do pai, o psicólogo da mãe, entende? Algo interessante é que o perfil cuidador, ela acredita que só vai ser amada se ela cuida. Carrega os problemas dos pais. Além de aprender a cuidar das outras pessoas, ela esquece dela. Ela aprende que não pode dar trabalho para os pais. Se os pais já estão com problemas demais, ela não pode ser mais um problema na vida dos pais. Então, essa criança aprende a ser forte e sofre sozinha, sofre em silêncio, sofre calada. Os pais não vão aparecer e cuidar dela, então ela tem que aprender a cuidar deles. Olha só que loucura! Me conta, foi esse seu caso? Você presenciou muita violência verbal ou violência física no seu ambiente? Vai me contando se faz sentido essa parte. Sim? Olha só esse outro ponto. Os cuidadores muitas vezes se ocupam nos problemas dos outros para não ter que pensar nos seus próprios problemas, não terem que encarar o próprio vazio que tem no peito, que eles sentem quando eles não têm nada ou ninguém para cuidar deles. O cuidador, o desejo do cuidador é justamente como eu gostaria, Nestor, como eu gostaria que alguém cuidasse de mim, porque eu cuido de todo mundo e ninguém cuida de mim. Entende? Vai fazer um sentido essa parte? Olha só o próximo slide. Essa criança vira adulto, que cresce e tenta cuidar de todos e de todo mundo. Ela só procura validação, ela só procura ser amada. Por isso que ela cuida tanto, assumindo responsabilidades que são dos colegas às vezes, trabalhando além da conta, aceitando carregar lixo emocional que não é dele ou que não é dela, peso. Acredita que só dessa forma ele vai ser visto. Vira um adulto que se torna o pai ou a mãe de mais alguém que tem que assumir responsabilidade, mas não assume. Ele é o pai ou a mãe da relação de família. Sente a responsabilidade por fazer de tudo para manter a paz, para ter felicidade, para de verdade deixar a mãe, o pai feliz. Entende? Ainda se sente responsável por cuidar e proteger e sustentar a família. Olha só como esse perfil cuidador fica na vida adulta. Várias vezes essa pessoa se torna pai
ou mãe dos próprios irmãos que não deram certo na vida. Repetem os problemas de sentir responsáveis por cuidar das outras pessoas que já são adultos. Vira um adulto que se torna pai ou mãe e se torna enfermeiro dos pais envelhecidos, parentes ou de todo mundo que precisa de ajuda. O perfil cuidador, infelizmente, sempre está provendo ou cuidando das outras pessoas. Ocupa o papel que deram para ele ou para ela. É uma obrigação dele ou dela. Vamos voltar aqui para a tela principal. Pode ser que você foi treinada ou treinado para cuidar dos seus pais. Mas, Nestor, eu tenho que cuidar deles. Mas a gente tem que cuidar deles só quando eles precisam. Não para suprir emocionalmente deles. Você não é uma psicóloga, você não é psicólogo. Às vezes, meu pai precisa de uma ajuda terapêutica, mas é melhor desabafar e descontar com meu filho ou com minha filha do que eu tomar vergonha na cara como pai e procurar ajuda terapêutica. Quantos filhos aguentam e toleram a conversa chata dos pais adultos porque eles não estão felizes com as escolhas que eles fizeram? Então, o filho tem que suprir. Você, filha, você, filho, é a minha continuação. Você vai ficar com a empresa que eu montei, por mais que você não queira, você tem que cuidar dessa empresa, porque foi um esforço para mim. Cuida dessa empresa. Você, filha, você, filho, tem que cuidar do seu tio, porque ele infelizmente tem problema com bebida. Coitado dele. Ele deu tão errado na vida. Você tem que cuidar dele. Entende? Eu não te falo nada de cuidar dos seus pais quando eles estão já na beirada da morte, que já estão lá no hospital, que estão precisando de você. Aí é uma coisa. Mas tem muito filho que tenta cuidar dos pais, sendo que os pais estão bem ainda. O pai tá com saúde, não está tomando remédio ainda, está jovem ainda o pai, e aí o filho quer se enfiar lá nos problemas do pai, ou está procurando um problema no pai para pegar. Faz sentido o que eu estou te falando? Dá para entender que você pode ser o babá, ou a babá da sua mãe, do seu pai? Faz sentido? Às vezes a gente espera que meu filho se enrole com problemas para eu ter que cuidar dele ou dela. De forma consciente ou inconsciente, eu posso até incentivar um divórcio só para eu ter um problema, só para eu cuidar de alguém. Entende? Faz sentido? É muito importante que você reflita sobre isso. Sim? Vamos continuar com os slides aqui, que é muito importante que você reflita. Lema do cuidador: quem ama, cuida. A pena que ele não se ama e não consegue se cuidar, não consegue se amar, se respeitar. Ele sempre tem que gastar essa energia para outras pessoas. Para outras pessoas. Olha só o seguinte slide. É por isso que a vida do cuidador trava. Ele volta a repetir um comportamento do passado, cuidando e carregando dos outros, acreditando que apenas assim ele será amado e respeitado pela família. Você entende que isso causa um conflito? Até na parte financeira, você gostaria de ver como é a parte financeira do cuidador? Olha só como é a parte financeira. Quanto mais problemas, melhor. Tudo na vida do cuidador fica pesado, difícil, complicado. O casamento, os filhos, os pais, os irmãos, a equipe do trabalho. Ele recebe aplausos, elogios. As pessoas dizem que ele é um guerreiro, que é um exemplo, uma pessoa forte, que não se deixa abalar pelos problemas que passam perto dele ou dela. Entende? Ele consegue solucionar, ele consegue lidar, porque ele foi treinado para isso. E ainda pensa constantemente no próximo. O problema é que, geralmente, ele não recebe muito dinheiro em troca disso. E quando ele recebe esse dinheiro, ele usa a maior parte desse dinheiro, sabe para quê? Para cuidar de mais alguém. Que dó.
Ele não merece ter dinheiro. O cuidador não merece ter dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro tem que ser para salvar a vida de mais alguém. Entende? Olha só o próximo slide. O cuidador, com relação de dinheiro para dar para outras pessoas. Ele dá esse dinheiro para outra pessoa. Não, isso aqui não pode ser para mim. Tem que ser para meu pai, para minha mãe, que eles estão precisando. Ele não prioriza os próprios desejos e vontades. Não consegue, ele não consegue sair desse papel de cuidador por conta própria. Para aproveitar a vida com esse dinheiro é difícil, porque esse dinheiro tem que ser para mais alguém. Se ele for aproveitar a vida, como ficam aquelas pessoas que precisam desse dinheiro, do cuidado? Vou voltar à tela principal só para te mostrar uma reflexão. Vamos ver se faz sentido para você. Eu já atendi pessoas que na hora de paquerar ou namorar lá com o marido, lá na praia, a pessoa senta lá na praia e pensa, eu não tinha que estar aqui, não. Eu não tinha que estar aqui. Aqui quem tinha que estar é minha mãe. Ela, coitada, que ralou a vida inteira. Aqui tinha que estar meu pai. Ele merece. Ele merece mais que eu. Entende? Tem gente que não pode sair de férias se não leva os pais. Entende? Tem pessoas que não conseguem se independizar dos problemas dos outros. Eu gosto de estar com problema. Se não tem problema para eu solucionar, não tá legal. Tem uma coisa estranha. Não é normal viver sem problema. Faz sentido, gente, essa parte que eu estou falando? Se faz sentido, dá uma pausa e coloca aqui nos comentários se essa resposta tem a ver com sua vida. Sim, Nestor, ou não. Coloca nos comentários aqui dessa página, desse conteúdo. Para mim é muito importante saber sua opinião. Sim? Então, vamos continuar analisando essa parte. O que as pessoas irão pensar enquanto ele está aproveitando da vida e os outros estão sofrendo, precisando de ajuda. Ele continua travado. A dependência emocional faz com que ele repita essa necessidade de proteger, cuidar e ajudar outras pessoas. Cuidar por o bem-estar alheio, deixar que todo mundo seja feliz. Eu tenho que suprir o desejo dos outros. Vontade e necessidade que ele mesmo tem, ele não se supre. Ele acredita que por cuidar será amado, respeitado, reconhecido. Ele vai ser bem lembrado por ser cuidador. Ele aprendeu isso com os pais. Ele aprendeu isso desde a infância, como dá para ver na foto aqui. Ele sempre tem que estar cuidando, ele sempre tem que estar, de verdade, deixando, se abandonando para cuidar da vida dos outros. Entende? Então, é muito importante que você reflita. E agora a gente já vai entrar a analisar quais são os tipos de corpos que acabam se encaixando nesse perfil. Como, se você não viu o slide anterior, o vídeo anterior, a gente falou que tem 5 traços de caráter que a gente formou na infância. Sim? Eles têm nome feios, têm nome científico. Mas todo mundo tem os 5 traços. Só que tem pessoas que têm predominância desses traços. O traço oral, que é a parte arredondada que a gente tem. O traço masoquista são pessoas mais quadradinhas. E o traço rígido, que é a parte mais harmônica, mais atraente que a gente tem. Entende? A gente uma combinação de 5 traços. Mas, hoje a gente vai falar sobre esses 3 traços predominantes que você pode ter. Vamos começar com o oral? Sim, pode ser? O oral. O oral, a dor do oral é justamente o abandono. Por isso que ele tem esse formato de fofinha, arredondada ou arredondado, que dá vontade de apertar, dá vontade de abraçar para ficar perto. Justamente uma defesa que essa pessoa tem. Ela criou esse formato arredondado para não se sentir abandonada. Medo de não ser amada e ser abandonada pelos pais. Por isso, ela ou ele vai fazer tudo o que for possível para manter esse amor pelos pais ou manter os pais perto. Se ele entende que para ter o amor do pai
ele não pode abandonar eles. Eles têm que se abandonar. Ele está disponível a se abandonar para ter o amor, o cuidado, a compreensão do pai ou da mãe. Ele é muito empático, sente o que o outro sente, tem muita sensibilidade, tem muita empatia. Ele tem facilidade de se conectar e se vincular emocionalmente com alguém muito fácil. Uma pessoa oral vê alguém sofrendo ou pedindo ajuda, é difícil para ele falar não, não quero fazer. Recusar é muito difícil. Não se vê com a capacidade de abandonar alguém ou deixar para trás alguém. Deixar sozinho a pessoa, eita, já se conectou, já quer ir ajudar, já quer suprir, já quer cuidar. Entende? É tudo de forma inconsciente que faz, sem perceber, entende? Acaba gastando a própria força que esse perfil tem nos outros. Se identificou com esse perfil? Olha só que tem outro perfil que é justamente o masoquista. O medo do masoquista é justamente pessoas que têm um corpo mais quadrado, sim, mais quadrado. Pessoas têm muito medo da humilhação, muito medo do que vão falar de mim. Será que vão falar bem? Será que vão falar mal? Para essa criança masoquista, o medo de se sentir desamparada pelos pais é muito ruim. Fazer algo errado, se sentir humilhado é muito ruim. Aprende a suprir a necessidade dos pais desde muito criança. Para poder sobreviver, vai tentar assumir responsabilidade que não são deles ou não são delas. E vai encarar esse conflito do pai ou da mãe para si. Vai querer se libertar da humilhação. Então, eu vou fazer para meu pai não falar mal de mim. Eu vou fazer para minha mãe não falar mal de mim. Suporta em silêncio as dores que carrega. Suporta em silêncio. Por não colocar isso para fora, ele precisa, de verdade, precisa fazer algo para alguém. Especialmente para aquela pessoa que critica e julga muito. Entende? Sim? É, aumenta essa pressão que ele tem. Chora, estoura de raiva. Entende? Gera um problema justamente quando ela não consegue, ou ele não consegue jogar isso para fora. Ele estoura por dentro, por isso que ele tem esse formato mais quadradinho. Tem, vive no esforço. Sempre tem que ser esforço, 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 esforço. Nunca consegue relaxar. E olha só, o formato harmônico também, o rígido. A dor do rígido, de pessoas que são mais harmônicas, é justamente a dor da traição, a dor da comparação. Relação muito intensa com o pai ou com a mãe. Eles tentam ser vistos como perfeitos. Se alguém procura ou vê uma imperfeição neles, eita, sempre estão procurando proteger os pais, cuidar dos pais. Estão dispostos de abrir mão dos próprios planos e desejos para atender à necessidade dos pais, para atender à necessidade da minha mãe. O medo de reviver essa dor da traição dos pais ou da manipulação dos pais, da sensação de filha, você tem que fazer para mim. Ele assume a responsabilidade. Ele assume de verdade a necessidade de ser perfeita, de ser cuidadora, de cuidar da avó, porque a nossa avó é nossa âncora. Então, a ótima notícia é que a dependência emocional é uma escolha e você pode escolher sair dessa dor. Você pode escolher sair de forma consciente desse tipo de ciclo repetitivo que você vem repetindo desde a infância. Em vez de escolher o melhor para os outros, você tem que escolher o melhor para você. Inconscientemente, você pode escolher de forma inconsciente a necessidade, suprir a necessidade dos outros e não a sua. Por isso, a gente trouxe a solução. Observe-se a si mesmo e sem julgamento e respeite a outra pessoa. Sim? Se de verdade você gostou, aqui você pode colocar nos comentários o que você leva desse encontro de hoje. O que você leva? Escreve aqui. Qual foi o aprendizado? Participa, interage. Se você tem alguma sugestão, coloca aqui embaixo também.
vai me ajudar muito. Se você não está me seguindo no Instagram, aqui você tem meu Instagram, aqui tem o Instagram da minha esposa, o certificado que a gente fez, o treinamento, o estudo, a gente de verdade foi treinado, autorizado e habilitado para fazer esse tipo de leitura e te ajudar a lidar com essa dor silenciosa da dependência emocional. Aqui está meu WhatsApp, você pode me mandar mensagem. Se esse conteúdo fez diferença na sua vida, coloca aqui nos comentários. Tem muita gente que se identificou, se conectou, mas precisa de um guia, precisa de uma ajuda. Então, pode me chamar. Eu preencho esse perfil cuidador. Eu, por ser o filho mais velho, eu sempre fui incentivado a cuidar dos meus irmãos. Você acredita que até hoje meus irmãos me olham mais como pai que como irmão? Meus irmãos, infelizmente, às vezes, trazem os problemas deles para eu pegar. Porque eu sempre peguei, eu sempre dei palpite, eu sempre ajudei, eu sempre cuidei. Entende? Então, é muito importante que você analise. Pode ser que você está vivendo no perfil cuidador e você não percebe. Por isso que sempre a gente vive no meio de problema, porque a gente procura um reconhecimento, procura uma ajuda. A gente ganha alguma coisa quando se enfia no meio dos problemas e você não percebe. Me chama no particular se você precisar de mim e fica atenta. Tem ainda 4 perfis que a gente vai falar. Sim? Vai ter uma continuação. Então, absorve, reflete, medita e me procura no particular. Muito obrigado por ter me acompanhado até o final.